Então, entendido isso, agora a gente vai para a estrutura dos níveis, só para eu falar mais ou menos com vocês aqui, quais são os níveis que existem no funil. A gente já falou ontem, mas eu quero continuar para vocês entenderem melhor. Primeiro nível do funil, desconhecida. Lembra que eu falei que existe ali os níveis que a gente constrói na mente do nosso público, de envolvimento também, que eles têm dentro do nosso posicionamento, dentro da nossa marca? Então, o nível 1 é o nível desconhecido. O que acontece no nível 1? Ninguém te conhece, por isso que o nome é desconhecida. Ninguém nunca ouviu falar de você. Talvez ninguém nunca ouviu falar do seu serviço. Às vezes, ninguém nunca ouviu falar do seu produto. O nível 1, às vezes, ninguém nunca ouviu falar desse assunto que você está abordando, de alongamento, de unha, de social media, de terapia para certa coisa, de desafio ou de uma ajuda dentro da área financeira para alguma coisa específica. Por quê? Porque a gente está lidando com todos os tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que elas nunca tiveram contato com o nosso tipo de negócio, com o assunto daquilo que a gente aborda. Tem aquelas pessoas até que elas já sabem que tem solução para aquilo que elas estão procurando, ou ela sabe que existe aquele tipo de negócio, aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço, mas ela desconhece você como marca. Ela desconhece você como alguém que trabalha nessa área. E aí, tá, qual é a porcentagem de envolvimento dessas pessoas com a sua marca? A porcentagem vai de 0 a 10% de envolvimento. Então, é um nível muito baixo de envolvimento quando ele não existe, tá? Então, o desconhecido ele tem de 0 a 10% das pessoas envolvidas dentro do seu posicionamento, dentro do seu negócio. Quando a gente vai descendo no funil e ali começa já a caminhar para o nível 2, a gente já vai aumentando o nível de envolvimento das pessoas. Pode ser com a nossa marca, pode ser com o assunto que a gente aborda, ou pode ser até mesmo com o tipo de serviço que a gente oferece. É como se existisse ali já alguma informação para ela sobre a gente, alguma informação sobre o que a gente faz, sobre o nosso negócio. E aí você está no nível conhecida. E tem de 10 a 20% do envolvimento do seu público. Elane, como que você chegou a esses números? Como que você chegou a essa conclusão? Simples. É só você olhar para o seu Instagram. Quantos seguidores você tem hoje? Você tem bastante seguidores. Você tem o número que você tem aí. Desses seguidores, quantos por cento visualiza os seus stories? Não é o número que você tem dos seguidores, quem dera, né? Mas eu tenho ali hoje de 10 a 12% de envolvimento do meu público nos meus stories. Isso por conta daquilo que eu falei ontem, por conta dos temas complementares que eu abordo aqui no meu Instagram. Eu mostro a minha rotina, mostro a minha vida um pouco aqui, as curiosidades, mostro a minha rotina da maternidade, e isso acaba chamando um pouco mais a atenção das pessoas e aumenta um pouco o envolvimento delas com a minha marca, aumenta o contato delas comigo. Então, eu tenho ali de 10 a 12%. Às vezes, os meus stories batem 200 e pouco. Já teve dias, dependendo daquilo que eu posto, chega a 300 e pouco. É raro, mas acontece. Mas, normalmente, ele permeia ali entre 150 e 180 visualizações. Para mim, tá ótimo. Porque se a gente colocar... Deixa eu só fechar a janela aqui, porque tá entrando um mosquito. Peraí. Então, eu tenho esse número de pessoas nos meus stories me acompanhando. E, assim, já há uma métrica para vocês. A venda do seu negócio, ela está nos stories, tá? A venda, ela não está no feed. Pode ser que aconteça de uma pessoa ou outra entrar no seu Instagram, olhar seu feed e decidir comprar o seu produto. Porém, o seu feed, ele precisa estar com a estrutura correta. Os conteúdos corretos fixados lá no
nos primeiros posts, os 3 primeiros posts. Os conteúdos precisam ser estratégicos e alinhados ao seu produto ou serviço. Não é conteúdo solto, conteúdo aleatório. Mas já para a gente liberar essa informação, para vocês receberem essa informação, a venda de vocês está nos stories, porque é lá que acontece o maior envolvimento das pessoas com o seu negócio. Por isso a importância de você estar presente nos stories de forma envolvente, de forma que gere conexão, que desperte desejo, que gere curiosidade no seu público. Então, no segundo nível, você é conhecida. Você deixa de ser aquela pessoa que ninguém sabe sobre o que você fala, ninguém sabe o que você aborda. Como que você vai se tornar conhecida? Falando de uma coisa mais específica. Se você fala de tudo, as pessoas não vão lembrar de você por motivo algum, por motivo nenhum. Se ela precisa procurar alguém para solucionar o problema dela, ela vai lembrar de quem ela consegue enxergar com clareza o assunto daquilo que ela está procurando. Por exemplo, se eu procuro uma cabeleireira com foco em alisamento de cabelo crespo, será que eu vou encontrar isso no perfil que fale de cabelo, de penteado para noiva, de maquiagem? Ela fala até de cabelo, ela até faz o cabelo crespo, mas não é o foco dela. Como que eu vou olhar para a autoridade dela? Como que eu vou olhar para o resultado que ela entrega se ela não é específica naquilo que eu estou procurando? Eu posso até sentir desejo de fazer o meu cabelo com ela. Mas se ela não mostra que ela fez um curso específico na área, se ela não mostra que ela buscou conhecimento naquela área do cabelo crespo, alisar cabelo crespo, se ela não me mostra a rotina dela em uma feira para cabelos crespos, se ela não me mostra ela comprando um produto específico para isso, se ela não me mostra que ela está se desenvolvendo nessa área, investindo nessa área, mas ela acaba mostrando um pouco mais de uma outra área ou de áreas variadas no negócio dela. Cabelo loiro, cabelo liso, cabelo natural, um exemplo. Unha, maquiagem, ela mostra de tudo um pouco no perfil dela. E em contrapartida, eu tenho um outro perfil que é maçante. Todos os dias está ali me falando daquilo que ela faz, que ela se especializou, que ela buscou conhecimento, que ela fez uma formação com a pessoa mais top do mercado na área dela, que ela estudou com a mentora tal, que ela está ali se desenvolvendo. Por isso que é importante a gente mostrar o nosso dia a dia, a nossa rotina, aquilo que a gente está fazendo, mostrar os bastidores. Às vezes a gente acha que a gente está postando algo que a gente está fazendo simplesmente por postar, mas não é. Tudo que a gente posta precisa ter uma estratégia, e é isso que vocês vão ver aqui no final, no como sair do nível. Eu vou falar com vocês sobre isso aqui, tá? Terceiro nível, relevante. A pessoa sai de conhecida, ela já se torna relevante. Aqui é muito mais fácil da gente convencer a pessoa. A gente já tem de 20% a 50% do público envolvido com a nossa marca. É muita gente. Você pega metade das pessoas que você tem aí, elas estão ali simplesmente pelo seu negócio. Metade das pessoas estão ali pelo seu negócio. A outra metade já está para saber da sua vida, porque te conhece, porque é um primo, é um parente. Então, no relevante é onde a gente consegue fazer vendas de forma mais fácil. A gente já está presente, a gente já tem um número bom de alunos, a gente já tem um número bom de clientes, as pessoas já entram em contato com a gente com a mente já aberta sobre o que a gente oferece, sabendo o que ela vai encontrar no nosso perfil. De 20% a 50% de envolvimento das pessoas com o nosso negócio, tá? Com a nossa marca. No quarto nível, você já é referência. Você não precisa mais fazer esforço para captar muitos clientes, porque o seu nome já está no mercado. Você já está sendo indicada, você já está sendo mencionada nas rodas de conversa sobre esse assunto, você já está sendo indicado no WhatsApp, vou te passar o contato de uma pessoa que eu conheço, você já está sendo convidada para dar palestras, já tem pessoas perguntando se você ensina sobre isso que você faz, porque o seu nível já subiu na mente da pessoa. E agora você tem de 50% a 80% do seu público envolvido com você. De 50% a 80% das pessoas que assistem os seus stories, ela já está envolvida com a sua marca, comprometida com você. Todas as ações que você faz, ela reage na caixinha, ela comenta nos posts, ela se envolve com você, ela te manda mensagem no direct, porque você já é referência.
você já é prioridade para ela e para muitas. Você já está com um nível de percepção já muito elevado, caminhando para a autoridade, que é realmente o nível 5, que é a autoridade, onde de 80 a 100% de envolvimento do público está ali comprometido com você, tá? Eu não vou falar todos os detalhes que acontecem em cada nível, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. E mais uma vez eu vou falar isso para vocês, essa aula completa dos níveis, conectando com a jornada de conexão, e ainda tem uma outra etapa dentro dessa estrutura, que são 3 ferramentas. Jornada de conexão, é o funil de posicionamento, a jornada de conexão, e a terceira ferramenta é que eu vou liberar lá dentro da trilogia, que é uma mentoria que eu vou fazer, mas também eu vou colocar ela dentro do guia de clareza e movimento para facilitar o desenvolvimento do posicionamento de vocês, que é a chave de consciência do público. É uma ferramenta que eu formatei, que eu desenvolvi, que se chama chaves de consciência. O que é as chaves da consciência? É você entender como funciona a mente do seu público. Existem ali 5 níveis de consciência das pessoas. O inconsciente do problema, o inconsciente do produto, depois consciente, aquele que está consciente da solução, mas ele ainda não está buscando a solução, ele sabe que a solução existe, mas não está buscando a solução. Enfim, isso vai ficar para uma outra aula, mas o que eu quero falar para vocês é toda essa estrutura de nível de posicionamento, níveis daquilo que existe dentro do funil, da jornada de conexão e as chaves da consciência estão dentro do guia de clareza e movimento, tá? Que realmente é o que eu quero que vocês comprem para vocês fecharem de uma forma mais profissional e mais estratégica o posicionamento de vocês aqui no Instagram, tá? Então, entenderam aqui os 5 níveis do funil. A gente vai, então, destrinchar aqui o primeiro nível, que é o desconhecida, tá? Quais são as ações e os comportamentos positivos nesse nível? O que você está fazendo e como você está se comportando dentro desse nível? Aqui você já começa a aparecer, mesmo que pouco. Muitas das vezes as pessoas não aparecem porque ela está começando, ela está entendendo qual é o caminho que ela vai seguir, ela está começando a perder a vergonha de aparecer nos stories, ela está começando a perder a vergonha de postar, porque ela tem vergonha da família, vergonha dos amigos, ela ainda é tímida, ela ainda fica com vergonha pensando o que as pessoas vão pensar. Nesse nível, você é uma completamente desconhecida e automaticamente, quando a gente é desconhecida, a gente não domina muito bem aquele campo, a gente tem dificuldade de dominar aquilo. Ou às vezes a gente até domina, mas a gente não sabe como colocar isso para o mundo, a gente não sabe como colocar isso para as pessoas receberem essa informação. Então a gente começa a aparecer, mesmo que pouco, mas é importante que você apareça. Lembra que aqui é de 0 a 10%? Você precisa ter pelo menos 10% das pessoas se envolvendo com você. Outro ponto aqui é, você já compartilha ideias ou opiniões iniciais. Então você já está ali criando um conteúdo que educa, um conteúdo que informa, um conteúdo que fala sobre o que é o seu serviço, que fala da importância desse assunto que você aborda, que você já entrega um conteúdo que fala dos 5 pontos, dos 5 passos, por que você precisa, o como, o que é. São esses níveis de conteúdo que você vai criar dentro do nível 1 do funil de posicionamento, de desconhecida, tá? Então, as ações e os comportamentos positivos são esses 2 pontos aí. O que não funciona, né? Quais são as lacunas? Qual é o buraco que a gente deixa muito dentro desse nível? Quase nenhuma visibilidade ou presença. Às vezes a gente tem dificuldade de estar presente porque a gente não vê o envolvimento do público com a gente. E isso acaba nos frustrando. Isso acaba nos desanimando e paralisando a gente. Segunda coisa, o público-alvo não sabe que você existe. Você sabe quem é o seu público, mas o seu público não sabe quem é você. Por isso que você é uma completa desconhecida na mente do seu público e ainda assim você está ali precisando mostrar valor, precisando mostrar que sabe daquele assunto e ainda assim você é pouco vista e pouco reconhecida. E quando a gente é pouco vista e pouco conhecida, automaticamente a gente é pouco desejada, tá?
Quais são os problemas percebidos pelo público? O que é que o público percebe de problema dentro dessa fase, dentro desse nível 1 desconhecida? A imagem é inexistente. Então não tem problema nenhum. Porque aqui a pessoa não tem nada para ela comparar, ela não tem nada para ela observar, porque a gente é uma completa desconhecida dentro dessa área. Então, se a gente não tem uma imagem de conhecida, se a gente na cabeça do público não existe, automaticamente a gente não é considerada em nenhuma escolha, a gente não é considerada em nenhuma das decisões do público. Isso é bom? Não, isso é ruim. Porque se a gente não é considerada, a gente não vende, a gente não lucra, a gente não tem resultado. Então, dentro do nível 1, nós não somos considerados. Sabe aquela tristeza que dá na gente quando a gente está no grupinho de amigos e tem o pique, tem a brincadeira ali e a gente não é escolhido? É a mesma coisa que acontece dentro do digital, dentro do funil de posicionamento, quando nós não somos conhecidas, tá? E aí a gente vem aqui para as... Deixa eu passar aqui. A gente vem aqui para o como sair desse nível. A gente já sabe quais são os comportamentos negativos. Agora a gente precisa entender, Elaine, como que eu vou sair desse nível? Você vai criar a presença básica e estratégica. O que, que é uma presença básica? É começando a liberar o conteúdo que vai fazer você ter esse resultado. É começar liberando o conteúdo que vai fazer você começar caminhando para o nível 2, sair de desconhecida para uma conhecida. Criar presença básica é mostrar que você sabe daquele assunto, você começar abordando aquele tema, você começar postando conteúdo ligado à solução que você entrega, você começar despertando a consciência do seu público que ele tem um problema. Aqui que entra já o conteúdo ligado às chaves de consciência, ao nível de consciência do seu público. Quem é responsável por despertar o nível de consciência do seu público é você. Porém, se você não tiver um produto e um serviço para já solucionar o problema que ele vai identificar, o seu público ele vai correr para a concorrência. Por quê? Você despertou a consciência dele, mas você não está pronta para vender para ele. Então adianta você começar falando daquilo que você faz aqui no Instagram, dentro do seu perfil, se você não tem uma solução clara, não adianta. Por isso que a gente precisa começar as coisas do princípio. Começar entendendo quem é o seu cliente ideal, cliente de valor, cliente dos sonhos. Começar definindo a sua mensagem, construindo a sua mensagem central, tendo ali uma transformação real, verdadeira, para que quando você entre nesse ponto aqui de sair do nível de desconhecida e comece a criar presença básica, você já tem um resultado para aquela pessoa. Porque tem pessoas que vão ser muito rápidas. Tem pessoas que vão identificar que ela tem um problema, uau, é isso que eu estou precisando agora, para sair desse problema que eu estou. Será que ela tem a solução? Ela vai confiar em você, porque foi você que despertou ela para aquele problema. E você, com toda a sua autoridade, mostrando o seu conhecimento, você vai ali ficar atenta em quem são as pessoas que estão demonstrando interesse, quem são as pessoas que vão até o fim dos seus stories, quem são as pessoas que começam engajando com você, curtindo, reagindo à caixinha, reagindo na enquete. Tudo isso conta, tá? E você vai comunicar quem é, o que faz de forma clara. É aqui que as pessoas vão identificar você como uma pessoa que pode ajudar, como alguém que domina um certo assunto. Como sair do nível? Aqui é como sair do nível, ficou como sair do nível, mas aqui nesse ponto são estratégias práticas. Aqui eu errei, tá? São as estratégias práticas que vocês vão aplicar. Definir público-alvo e os valores da sua marca. Segundo ponto, começar a produzir conteúdos ou participar de grupos do seu nicho. Se você trabalha com empreendedoras, entre em grupos de empreendedores para você abordar o assunto daquilo que você entrega. Se você trabalha com mulheres da área da beleza, ou se você trabalha com pessoas que usam esse recurso, que querem esse recurso, cuidar da beleza, autocuidado, entre em grupos que essas mulheres vão estar lá. Grupos da igreja, grupos do bairro, grupos do condomínio. Entre nesses grupos porque lá está o seu público, tá? Se você trabalha com profissionais, entre em grupo de profissionais, para você estar ali permeando o universo delas, tá?
Network inicial, como eu estou falando aqui, você se envolver, se relacionar, procurar pessoas para você estreitar relacionamento. Presença digital mínima, não tem como você crescer no digital se você não tem frequência, se você não tem uma estrutura mínima dentro do digital para você entregar o seu conteúdo, para você mostrar o seu valor, para você mostrar que você realmente entende aquele assunto que você decidiu falar. Presença digital mínima, mas consistente. E o resumo: você vai sair de marca invisível para uma marca reconhecida. Você já vai começar sendo reconhecida como alguém que faz algo, como alguém que fala desse assunto, ok? Então, esse é o nível 1. Vou encerrar aqui e vou gravar os próximos slides com o nível 2.